Você sabe qual a data da segunda vinda do Senhor Jesus e a consumação do século? Nos últimos dias virão falsos profetas. Haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares, tribulação, ódio, morte, traição, enganação, iniquidade, falta de amor. Mas ainda não é o fim. A volta do Senhor não depende de sinais, mas do dinamismo da vida da igreja, da sua preparação e perseverança. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Você está preparado para o fim? No versículo 2, Paulo fala o seguinte. Paulo fala que ele não queria que os tessalonicenses fossem influenciados na sua cabeça facilmente. Alguém fala alguma coisa e eles já são influenciados. Também Paulo não queria que eles ficassem alarmados nem atemorizados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Esse espírito, já explicamos, é um espírito falso, falsas profecias, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Daí Paulo explica, não chegou o dia do Senhor ainda. Eu não tive tempo de explicar para vocês, mas ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer. O dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, o desvio. Então hoje há um grande desvio no mundo, com respeito à moralidade, com respeito às verdades, e na igreja também está havendo um desvio. Na igreja cristã em geral, está havendo um desvio. Estão se acomodando ao que é politicamente correto, aos novos, entre aspas, valores, e assim por diante. E poucos se interessam, se preocupam com as verdades fundamentais da Bíblia. Hoje, a igreja evangélica está indo para o lado da motivação, autoajuda, nessa área. Antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, essa vinda pública do Senhor que eu falei, Paulo está dizendo para ele, só vai vir depois da grande tribulação. Depois que o anticristo aparecer. Então Paulo está falando de algo específico, da vinda do Senhor depois da grande tribulação. E esse homem da iniquidade, que é o anticristo, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo falou no versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Paulo falou, sabeis. Até hoje nós não sabemos o que o detém. Paulo não especificou. Se ele falou para os tessalonicenses, mas ele não especificou aqui, para que ele seja revelado somente a ocasião própria. O que é essa ocasião própria? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Daí o versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Existe algo misterioso, irmãos. Algo misterioso, algo que não se vê, que ninguém nota, mas está operando nos bastidores. Tá? É algo oculto, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós não sabemos o que o detém, mas podemos ter alguma ideia. Eu falei na mensagem 10, o que eu sinto que pode ser, não que seguramente seja. Tem gente que fala que é a Bíblia, que a Bíblia vai ser tirada. Acho isso impossível, a Bíblia ser tirada.
Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, queimaram, inclusive, pessoas conhecidas nossas foram torturadas, tudo para entregar suas Bíblias. Não conseguiram. Então, hoje a Bíblia tem a Bíblia digital, né? Outros falaram que é a igreja, que quando a igreja for arrebatada, então daí, mas nós vimos que a maior parte da igreja vai ficar. Então não é a igreja que impede que o anticristo venha. Eu sinto, queridos irmãos, é o efeito da palavra de Deus, é a credibilidade que as pessoas dão para a palavra de Deus. Hoje o que segura ainda a humanidade por alguma restrição são os valores morais que ainda tem, mesmo que não sejam cristãos, mas esses valores morais são cristãos. Vocês sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição norte-americana foi baseada na Bíblia, mas hoje eles estão tentando sair disso, se livrar disso. Hoje não pode nem orar mais nas escolas, não pode mais orar nos eventos públicos e as coisas assim. Mas pode falar um monte de outras coisas, mas não pode orar. Então, existe uma rejeição com respeito à palavra de Deus. A Bíblia está perdendo credibilidade entre os poderosos, entre os influenciadores, entre os políticos, celebridades, entre os comandantes, entre aqueles empresários fortes. Ou seja, parece que quanto mais poder tem, menos querem crer na Bíblia. Então vamos ler alguns versículos. 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, 1 fala o seguinte, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então está falando no contexto da vinda do Senhor, da manifestação do Senhor e do seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não seja tão educado, insiste, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina é ensinamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os ensinamentos saudáveis, a moralidade, a piedade, uma vida cheia de Deus, uma vida de amor, uma vida de temor e tremor diante de Deus. Eles não vão suportar mais isso. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Todo mundo fala o que os outros gostam de ouvir. Pessoas vão perder a convicção pessoal. Então, o que você quer ouvir? Então eu vou falar o que você quer ouvir. Tudo falsidade, tudo mentira. E é isso que ocorre hoje na mídia. Na mídia, no meio político, no meio empresarial. Todo mundo só fala coisa para agradar os outros. Se ele crê nisso, não crê, não tem nada a ver. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. É o que está acontecendo hoje. A única verdade que eu conheço é a Bíblia. Essa é a verdade absoluta, mas as pessoas estão recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas? No tempo de Paulo já tinha isso. O que é fábula? São os fake news. Fake news. As notícias falsas, notícias inventadas. Tem um monte de coisa inventada aí que as pessoas acreditam como se fosse verdade. E muitas mentiras faladas pelas autoridades, pelos poderosos, pelos fortes, são tomados como se fossem a verdade. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com essas fábulas, com esses fake news, notícias criadas e inventadas para enganar o público, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quem faz essas coisas, quem determina as leis hoje são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim, irmãos. É a tendência do tempo do fim. Esse mistério já está agindo. 1 Timóteo 1:3.
Paulo falou para Timóteo a exortar a liderança da igreja lá. Isso até pode afetar a igreja, por isso que, queridos irmãos, essa palavra é para nós. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Quem são essas certas pessoas? Lideranças da igreja, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem outra coisa. Hoje, irmão, nós temos a palavra fundamental, temos a palavra profética, temos a palavra que o Senhor está nos falando. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Não vamos. Não temos nada contra muitas coisas que tem aí fora. Mas vamos, irmãos, vamos valorizar o que o Senhor nos deu na igreja. Vamos valorizar. Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, com os fake news, notícias aqui, notícias ali, que antes promovem discussões e não promovem o serviço de Deus na fé. O serviço aqui é a economia de Deus. Esse termo, se você está participando pela primeira vez ou você é novo nas nossas transmissões, é um termo muito especial que Deus nos mostrou. Está na Bíblia, só que ninguém traduz dessa maneira no português. É economia de Deus, que significa o plano universal, o plano macro que Deus preparou para mim e para você. E nós estamos inseridos em algo muito maior. Isso se chama a economia de Deus. Assim como a economia de um país. É algo que leva o país inteiro para frente. Deus tem um plano para todos nós, para o seu povo. Esse plano se chama economia de Deus. Então, essas fábulas, genealogias sem fim, só prejudicam e não nos levam a promover a economia de Deus, mas só promovem discussões. Então, o que nós precisamos é ter essa visão governante. Então, essa visão governante, a palavra de Deus, a direção, é o que ainda está segurando as coisas. Então, nós hoje precisamos falar a palavra de Deus. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais restrição. Ninguém mais vai querer saber de Deus. Hoje existe ainda certo temor de Deus, e isso que restringe, isso as pessoas ainda têm certa consciência, mas vai chegar o momento que os valores morais vão desaparecer totalmente, a pessoa nem vai mais ouvir a sua consciência. E daí o que vai acontecer? O anticristo vai aparecer. Então vai se manifestar esse mistério da iniquidade. Esse mistério da iniquidade tem a ver com o homem da iniquidade, que está em 2 Tessalonicenses 2, 3. É o homem da iniquidade, ele não apareceu ainda, mas o mistério da iniquidade já está pavimentando o caminho para ele aparecer. Então está operando nos bastidores, assim como o Covid. Não é, nem todos que têm Covid têm sintomas. Existe um monte de assintomáticos. É isso aí, mas está lá, escondido. Daqui contata, já pega. Exatamente isso. Esse vírus da iniquidade está em muitas pessoas hoje. Está no mundo inteiro. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos vacinar. E a vacina é a palavra de Deus. Não tem outra vacina. A imunização é pela palavra de Deus. Pela palavra da fé. Essa fé objetiva de Deus, que Deus quer colocar dentro de nós. Mateus 24, 12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, esse vírus, o amor se esfriará de quase todos. E hoje, queridos irmãos, esse mistério da iniquidade está operando nos bastidores e está afetando o alvo principal. Primeiro, procura afetar o nosso corpo, tentando nos matar. Mas agora o alvo principal hoje, o ataque mais forte, é com a mente das pessoas. Antes da conferência nós estávamos falando sobre, no Salmo 23, daquelas moscas, daquelas larvas na cabeça que as moscas depositam na cabeça das ovelhas. Falamos do capacete da salvação, que Deus precisa proteger a nossa mente. Então nós hoje não vamos ter tempo de falar sobre isso, talvez na próxima mensagem fale um pouquinho. Hoje, o grande meio que o inimigo usa para atacar a nossa mente e agitar, sacudir a nossa mente, como Paulo falou no versículo, bem no início, no versículo 2, é a internet. A internet, para a maioria das pessoas,
para os jovens, hoje, são os videogames. É impressionante como os videogames controlam as pessoas hoje. Quem não participa, quem não está envolvido com videogame, você talvez não saiba, mas quem está envolvido é uma coisa assim que você não consegue se libertar. Iniquidade, essa palavra é muito importante. Essa palavra quer dizer anomia, literalmente, sem lei, ausência de lei. Hoje, as leis estão sendo derrubadas. Não existe mais lei. Antigamente havia a moralidade que restringia as pessoas no casamento e assim por diante. Hoje não tem mais. Hoje tudo pode. É libertação total. É liberdade total. Independência. Não existe mais lei. Isso é iniquidade. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá. Essa palavra destruir quer dizer, e o anulará pela manifestação da sua vinda. A vinda do Senhor vai se manifestar, vai aparecer fisicamente. Esse iníquo é o homem da iniquidade, do versículo 3. São sinônimos. Quem é ele? Ele não vai seguir nenhuma lei. Por isso que ele é chamado iníquo. Iniquidade. Quer dizer sem equidade. Equidade tem a ver com a lei. Ele não segue nenhuma lei. Ele não se submete a nenhuma lei. Por isso que ele tem um poder ilimitado. O que restringe as pessoas hoje? É a lei. Uma pessoa que não quer saber de lei, não está debaixo de nenhuma lei, tem um tremendo poder. Por isso, os governantes corruptos, entre aspas, corruptos, são muito poderosos, porque não estão debaixo de nenhuma lei. Eles não seguem nenhuma lei. Eles usam seu poder e passam por cima de qualquer lei. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2:4. Olha quem que é ele. Esse anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Deus seria a restrição dele. Esse é o princípio satânico de Satanás quando se rebelou contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Então ele se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse é o iníquo. Ele não se submete, não tem lei, não segue nenhuma lei, não se submete a nenhuma lei. Mas o Senhor, versículo 8 fala, quando o Senhor se manifestar na sua vinda, quando o Senhor descer das nuvens com o seu exército, na batalha de Armagedão, o Senhor o matará com um sopro. Esse sopro no grego é pneuma. Com um sopro, é a mesma palavra do Espírito, da sua boca. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Jó. Jó capítulo 4, versículo 9. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Está vendo? Esse é o conceito que já havia. Isaías 11:4. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então vamos ler agora Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. O que é espada? A espada é a palavra. Efésios 6 fala, né? A espada é a palavra. Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 19 agora. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Louvado seja o Senhor. E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Para eles nem julgamento vai ter. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Versículo 9, 2 Tessalonicenses 2:9. Vamos avançando. Ora, o aparecimento do iníquo, desse anticristo, dessa besta, é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia aqui quer dizer o poder. Satanás vai dar o poder para ele. Ele vai fazer grandes sinais, com todo o poder e sinais, aqui diz, e prodígios da mentira. A mentira leva uma pessoa para muito longe. Hoje, sem mentira, no meio político é difícil sobreviver. A pessoa que assume uma posição no governo, no começo pode ter uma boa intenção, no final se envolve com mentiras. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás e segundo a operação de Satanás. Tem uma operação total, uma operação. Tem uma operação montada por ele, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então vamos ler Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, olha só, o dragão é Satanás. E a besta é o anticristo. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás não conseguiu. Agora ele se encarna no anticristo. Ele se encarna no anticristo para poder obter o poder que Deus lhe negou. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Durante a grande tribulação, os que ficarem aqui não vão conseguir vencer o anticristo, porque o poder aqui é o poder físico. Ele tem o poder da morte, ele vem e mata mesmo. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículos 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem faz isso? É o falso profeta, do versículo 11. É a besta que emerge da terra. Ele é a testa de ferro do anticristo. Versículo 14 agora. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Vamos ver Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 24. Grande é o seu poder. Esses versículos mostram o poder do anticristo. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Por quê? Quem dá força para ele? É o diabo, é Satanás, o dragão. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. E Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Só para vocês saberem, de todos os falsos cristos, o anticristo será o último falso cristo. De todos os falsos profetas, o falso profeta vai ser o último, e eles terão grande poder. Tá? E também, no final fala, prodígios da mentira. Quem que é o pai da mentira? João 8,44 fala claramente, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, vocês podem ler depois. João 8,44 fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que perecem? Aos que são destruídos. Por quê? E esse número é muito grande. É grande o número de pessoas que vai seguir o anticristo. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus hoje está espalhando a sua palavra.
Nós somos os veículos para isso hoje. Os colportores, os 300 colportores de dinâmica, todos os dias vão para a rua e conseguem semear 9.000 livros. Tudo isso é o amor da verdade. Deus quer salvar as pessoas. E Deus quer te usar, querido irmão, querida irmã. Vamos ser usados por Deus. Vamos, enquanto ainda estivermos aqui na terra, enquanto houver oportunidade, espalhar esse amor da verdade para os nossos familiares. Aqueles que, se não forem salvos agora na era da graça, vão ser destinados ao lago de fogo. Vão ser julgados no grande trono branco. Esses que perecem são aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus quer salvar todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esses que perecem são os que estão em 1 Coríntios 1,18. Vamos ler, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Esses são os que perecem. Eles ouvem a palavra e falam, isso é loucura, não quero aceitar. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha só. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A nossa presença, quando nós temos Deus, estamos no Espírito, a nossa presença define o destino das pessoas. Ou as pessoas se salvam, ou as pessoas se perdem. Para com este, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Vamos orar, para que Deus nos dê o poder do Espírito Santo, para que, ao abrir a nossa boca, as pessoas possam receber o Senhor, e sejamos para eles o perfume de Cristo para os que se salvam, e sejamos para eles o aroma de vida para a vida. Vamos ler 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Vamos orar para que o nosso evangelho não esteja encoberto, que o Senhor abra os olhos dos seus corações. Versículo 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Pelo fato de eles não acolherem o amor da verdade para serem salvos, Deus então manda para eles uma operação do erro. Que operação é essa? É algo que está dentro deles, que leva eles a darem crédito à mentira. Eles ouvem a mentira e vão atrás da mentira e acreditam. Irmãos, eu fico triste de saber que hoje na igreja até tem irmãos que acreditam em mentiras. No tempo em que o irmão Dong estava conosco, quantas mentiras foram espalhadas sobre ele, e as pessoas creem, acreditam. Até hoje, existem mentiras sendo espalhadas. Eu nem sei se devo falar isso. Eu às vezes leio chats. As pessoas vão lá e tem comentários. Nos comentários, não é chat, é comentário. Vão lá e colocam as mentiras lá, acusando a gente. Nós não queremos, queridos irmãos, não estamos aqui para contender nem para nos defender. Deus é nosso juiz. Mas isso acontece quando essas pessoas, irmãos, quando essas pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Não estou falando só de incrédulos, mesmo na igreja. O que acontece? Daí Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vamos ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que são os tempos que vivemos hoje, alguns apostatarão da fé, vão se desviar da fé, vão se desviar da economia de Deus, vão se desviar da palavra profética, da palavra fundamental, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Querido irmão, cuide da sua consciência. Não deixe o inimigo cauterizar a sua consciência com ferro quente. Cuide da sua consciência. Tenha uma consciência sensível diante do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus
em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 12, 2 Tessalonicenses 2:12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Não apenas não creram na verdade, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Antes, pelo contrário, se alegram com a injustiça. Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles se deleitam, se alegram com a injustiça. Isso é o que vai acontecer. Essa é a pessoa, o anticristo, a besta, o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, vai aparecer bem na metade. Quer dizer, na verdade ele vai aparecer nos 7 anos, mas na metade daqueles 7 anos, ele vai se manifestar, vai manifestar sua iniquidade, vai manifestar ser alguém extremamente maligno. E nesse momento, irmãos, nós esperamos que todos nós já tenhamos sido arrebatados, como filho varão e como primícias.